E aí eu vou aproveitar esse gancho até para falar de uma coisa que também não se fala muito e que foi justamente o que deu problema nos estudos anteriores, né? Os antigos que mostravam, que começaram a mostrar os problemas da reposição hormonal da menopausa. A gente acabou de falar que o climatério ele tem suas fases e a gente também acabou de falar que são diversas mudanças e que vão depender de tantas coisas desse microverso que é o ser, né? E eu amei esse termo que você usou da anciã se encaixando. Ai, lindo, eu vou usar pra vida, vou guardar pra mim, vou guardar no coração. Olha, Mas uma das coisas que eu acho muito interessante e muito importante é isso. Quando a gente está falando do tratamento hormonal e até também do não hormonal, o fato da pessoa estar bem naquele momento com aquela dose não significa que aquela dose é para sempre. uhum, Então, se dentro de uma mesma pessoa, ao longo do tempo, a dose muda, e eu tenho muitos exemplos disso. Eu tenho mulheres que a gente começou o tratamento com dose baixa, tipo 0,5, e hoje estão precisando de 2. Porque isso mudou, e vai chegar uma hora que ela vai precisar de menos. Então, assim, é muito importante estar em acompanhamento com profissionais que entendam do conceito de titulação de dose menor dose efetiva. E aí, nesse uhum. momento, é o momento em que eu faço um pouco de crítica aos guidelines e protocolos, os quais eu sigo, que são grandes norteadores, né? Não vou criar condutas da minha cabeça, mas na hora de ajuste de dose, então assim, um exemplo que eu sempre dou é o seguinte: dose de insulina não é igual todo dia em quem precisa usar Uhum, insulina. Depende do que você uhum, come, depende de como seu corpo tá aquele dia, a pessoa vai mudando a dose de acordo com a glicemia, de acordo com a contagem de carboidrato. Dose de hormônio tiroidiano, a gente tem que estar sempre avaliando porque vira e mexe e muda. Por que dose de hormônio feminino tem que ser igual todo dia? Não é uhum. igual. E assim, às vezes você tá bem, você tá estável há um ano ou um ano e meio e de repente essa dose muda. E a mesma coisa para o tratamento não hormonal. Às vezes um fitoterápico que fez muito bem no início, depois não tá fazendo mais. Às vezes Sim. é uma coisa que para de fazer sentido porque a pessoa já ia parar de sentir o fogacho depois de um tempo. E aí até tem uma pergunta aqui, quanto tempo depois? Então, pela literatura, em média, 2 anos antes da menopausa, que é a última menstruação, e 2 anos depois, é a fase do climatério. Mas a gente já tem hoje trabalhos mostrando de até 5 anos antes. Então, assim, em termos de sintoma, em média, 2 a 3 anos, a pessoa começa já a ter melhora. Mas eu também já tive pacientes que tiveram fogacho por muitos e muitos anos. É isso, cada pessoa é uma pessoa. E o mais importante é a gente trabalhar com o momento presente. Naquele Uhum, momento, a mulher tem um fator de risco? Naquele momento, aquela dose tá boa? Naquele momento, o estilo de vida tá comportando fazer esse tipo de tratamento? Beleza, então a uhum. gente continua. Uma frase que eu nunca vou me esquecer: o meu ex-chefe da residência, quem me ensinou, quem começou a ensinar a gente na minha turma a tratar, a grande pergunta é: até quando? Por quanto tempo eu vou fazer essa reposição? Até quando? Ele sempre falava: até a próxima consulta. Uhum. Porque é isso, é tudo isso que você acabou de falar. É tudo isso que a gente está falando aqui. Então, manter a mesma dose sempre também não é um sinal de que as coisas estão bem, porque uma dose pode mudar. E que bom que hoje a gente tem possibilidade, inclusive na farmácia comum, e aí é um outro mito, né, de que hormônio da farmácia comum é ruim e manipulado é bom. A gente tem manipulado que não é bioidêntico e a gente tem o hormônio da farmácia comum que é bioidêntico. Então, assim, Uhum. ser da farmácia comum ou não quer dizer nada, mas até na farmácia comum, que é uma coisa que traz muito mais acesso, nem todo mundo tem acesso à manipulação de qualidade, a gente tem como titular a dose, a gente tem como trabalhar com doses maiores, menores. Hoje a gente tem essa realidade. Quando eu me formei há 20 anos atrás, não tinha, entendeu? Então, é abraçar essas mudanças mais do que resistir a elas e entender que Sim. até a dose vai mudar no meio do caminho. E a sua ideia e motivação também pode mudar, é o que eu falei. Então vão ter mulheres que vão começar muito motivadas a tratar e depois vão mudar de ideia, e ao contrário, às vezes não querem, não tá fazendo sentido naquele momento, depois mudam de ideia e querem tratar, e tá tudo bem. É sempre avaliação individual e do momento.